Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo. Nós estamos lendo o livro de Daniel. Bora lá? A Ti, Senhor, nós rendemos graças porque o Senhor é bom. Obrigado por mais um dia. Obrigado pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela sua fidelidade, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Louvado, exaltado, engrandecido seja teu nome, Pai. Santo, santo, santo é teu nome. Deus Todo-Poderoso, único digno de ser louvado, exaltado e engrandecido. Nós te louvamos e rendemos as nossas vidas aos teus pés, para que a sua vontade e o teu querer seja soberano sobre nós, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, para o louvor do teu nome, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Espírito Santo, vem nesta manhã ministrar aos nossos corações, que possamos compreender o que está escrito nas tuas palavras, Senhor. Revela a nós o que o Senhor quis dizer para o profeta Daniel naquele período. Nos revela o que é para nós, para esse tempo, para que a gente fique de olhos abertos e atento a tudo que o Senhor tem preparado para este momento, para as nossas vidas. Então vem, Espírito Santo, e ministre aos nossos corações. Derrama dos seus dons de conhecimento, de sabedoria, discernimento de espírito, Senhor. Nos ensina a viver cada vez mais dependente da tua vontade e da tua presença. Eu peço pela vida de cada um aqui, Senhor, que o Senhor esteja abençoando e cuidando, que o Senhor esteja ministrando, operando na vida de cada um presente. O Senhor conhece os desejos do coração, o Senhor conhece as lutas e as dificuldades. Então que a sua vontade, o teu querer seja soberano sobre nossas vidas. E que tudo, Senhor, que façamos, todos os nossos desejos, nossas lutas, seja para a glória do teu santo nome. Para que o Senhor seja louvado através de nossas vidas e para que a gente esteja cada vez mais próximo a Ti, buscando cada vez mais a Tua face para a honra e glória do teu santo nome. Eu peço pela nossa nação. Desperta, Senhor, a tua igreja, desperta o teu povo. Mas hoje quero te pedir por aqueles que estão sofrendo, como lá no sul, sofrendo por aquelas enchentes, ou no resto da região do Brasil, sofrendo com esse calor intenso. Pessoas que estão perdendo entes queridos, pessoas que estão sofrendo, perdendo casas, móveis, Senhor. Que a sua misericórdia, Pai, seja sobre essas vidas, sobre a vida dessas famílias, que o Senhor console essas famílias, para a honra e glória do teu santo nome. Seja com nossos governantes, que o Senhor esteja derramando da sua graça, do seu amor e da sua justiça sobre a vida deles. Que o Senhor venha estar derramando sabedoria sobre a vida de todos eles, Pai. Para que a sua vontade, o seu desejo seja soberano sobre as suas vidas. Te peço hoje por Jerusalém, Pai. Traga paz para aquele povo. Ah, Deus, tenha misericórdia daquele povo. Como nesses 2 dias eles estão sofrendo. Pessoas inocentes, Senhor, morrendo, crianças, mulheres, idosos. Vai com o teu Santo Espírito naquele lugar, Pai. Começa a haver uma transformação. Juro que do outro lado também, Pai, tem pessoas inocentes morrendo também. Tem misericórdia desse conflito, Deus. Haja com a tua sabedoria, com a tua soberania sobre aquele lugar.
para que seu nome seja louvado, para que o Senhor seja exaltado hoje e sempre. Faça, Senhor, faça o seu rosto, o seu espírito resplandecer naquele lugar, Deus. Traga paz, Pai, para aquele povo. Que a sua vontade seja soberana, Senhor, naquele lugar, para a honra e glória do teu santo nome. Para que Jesus seja reconhecido como Messias, não só por os israelitas, Senhor, mas ali pelos palestinos, pelos povos muçulmanos também. Que haja, Senhor, uma transformação nas nações, uma sede, uma vontade de te conhecer verdadeiramente, Senhor. Tudo para a glória do teu santo nome, para o louvor do teu santo nome. Prepara, Senhor, o caminho para o teu filho vir. Vem, Jesus, nós aguardamos a tua volta. Então prepare, Senhor, as nossas vidas, o nosso espírito, o nosso olhar, desperte-nos, Senhor, para que possamos entender os sinais, para a honra e glória do teu santo nome, para o louvor do teu santo nome, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Então a gente está lendo o livro de Daniel. O último livro que a gente leu foi o capítulo 8. E a gente está na parte, então, a gente pode se dizer apocalíptica de Daniel, escatológica de Daniel, onde Daniel está revelando agora suas visões, né? Algumas visões ele teve ainda no reino do rei Belsazar. Essa, por exemplo, essa visão do capítulo 8 foi no terceiro ano do rei Belsazar. A visão do capítulo 7 foi no primeiro ano. E agora a gente vai dar uma avançada. 10 anos depois, Daniel vai ter de novo uma visão meio que apocalíptica, escatológica das coisas que ainda vão acontecer. Eu gosto muito de um comentário que eu tenho aqui desse início, que fala assim que a terceira visão é aproximadamente uma década depois do acontecimento do capítulo 8. Daniel tem uma terceira visão. A visão acontece quando ele está estudando o livro de Jeremias, particularmente o trecho em que o profeta anuncia um exílio de 70 anos. Pensando viver no final desse período, Daniel volta-se para Deus e pede perdão em favor do pecado do seu povo. Em resposta, Gabriel, anjo interpretador, aproxima-se dele para lhe explicar a visão. Então, Daniel, depois de 10 anos, volta a ter uma visão, e é interessante que ele estava estudando, né, quando ele tem essa visão. Então, vamos ler. Daniel, capítulo 9, versículo 1. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governador do reino babilônio. No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias. Então é interessante que Daniel está aí estudando, né? Que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com oração e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Então Daniel, estudando, tem uma visão, né? Começa a compreender que está se acabando esse período, né? Do exílio do povo. E ele começa a orar e clamar ao Senhor. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei, versículo 4. Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor, que mantens
a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Nós temos cometido pecados e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos de teus mandamentos e da tua lei, das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a teu povo. Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de toda o Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhastes, por causa da nossa infidelidade contigo, Senhor. Contigo, ó Senhor, nós, os nossos reis, nossos líderes, nossos antepassados, estamos envergonhados por ter pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador. Apesar de termos sido rebeldes, não te temos ouvidos. Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos destes por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso, a maldição e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra profética contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo do teu céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém, conforme está escrito na lei de Moisés. Toda essa desgraça nos atingiu e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos da nossa maldade e obedecendo a tua verdade. Ó Senhor, o Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, nós não lhe temos dado atenção. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mãos poderosas e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém Afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação, os nossos pecados e a iniquidade dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém e de todo teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Versículo 17. Ouve, nosso Deus, as orações de súplicas do teu servo. Por amor a ti, Senhor, olhe com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve,
Senhor, perdoa. Senhor, vê e age, porque em ti, meu Deus, não te darei, não te derei, porque em ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade, o teu povo levam o teu nome. Então a gente vê Daniel lendo o livro de Jeremias e ele tem a visão de que os 70 anos que ia durar o cativeiro está acabando. Então ele começa a suplicar e orar em jejum ao Senhor. E que oração maravilhosa de arrependimento, de colocando a soberania de Deus sobre todas as coisas e entendendo que tudo o que aconteceu com aquele povo, que tudo o que aconteceu com Jerusalém foi por causa do pecado do povo, da sua desobediência. E não foi porque Deus falou assim: não, você pecou, agora toma aqui o castigo. Não. Deus usou várias vezes os profetas para avisar Israel: se arrependam, volte para mim, se arrependam dos seus pecados. E mesmo assim, seus reis, seus governadores continuaram pecando. Não houve arrependimento. E isso lhe causou um alto preço, né? Jerusalém foi destruída, entregue, seu povo levado como escravo para a Babilônia. E Daniel está reconhecendo tudo isso, mas eu acho bem interessante que Daniel coloca na oração que por aquele povo ser um povo de Deus, é o nome de Deus que está sendo julgado. Então Daniel tem a ousadia de falar: Deus, isso que nos está acontecendo é por causa dos nossos pecados, mas tem misericórdia de nós, porque o seu nome é carregado por nós. Quando as pessoas, quando as pessoas nos veem, eles veem o Senhor. Então, tem misericórdia do teu povo, perdoa o teu povo e age, não demora para que isso aconteça. E ele fala: "E por amor a ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome". Cara, olha essa oração de Daniel, velho. E quantas vezes a gente está passando por dificuldades e por tribulação, e a gente começa a questionar a Deus: "Por quê? Por que isso está acontecendo? Por que estamos seguindo por esse caminho? Por quê? Por quê? Por quê?". A gente tem que entender e começar a falar: "Para quê? Para que essa tribulação está servindo? Aonde vou crescer? Como vou mudar minhas escolhas e minhas atitudes?". E outra: "Senhor, sou filho teu, eu levo o teu nome, para que o seu nome não seja envergonhado por causa da minha vida, me traga de volta, perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros, pois o Senhor é justo e bom, e me mostra qual caminho seguir, o que devo fazer". Vamos continuar então? Versículo 20. Pode ler, Diego, para mim, por favor? Posso. As 70 semanas. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento
Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porquanto você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 72 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então a gente vê aí o anjo trazendo para Daniel, né? A gente respondendo a sua oração. E acho bem interessante quando no 23, né? Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxesse porque você é muito amado. Por isso, preste atenção na mensagem para entender a visão. Pessoal, você começa a orar, fazer um clamor, e a sua oração é respondida de uma maneira porque você é muito amado ao ponto de Deus mandar um anjo para Daniel ter a interpretação da visão. E aí a gente tem ali 70 semanas decretadas para o seu povo e sua santa cidade. E saiba e entenda que a partir do prólogo do decreto de mandar restaurar e construir Jerusalém, até que o ungido príncipe venha, haverá 7 semanas. Então, Daniel, o anjo está falando de 70 semanas, certo? Aqui ele fala de 7 semanas e 62 semanas. Faz a conta aí, dá 69. Ele será reconstruído com runas e muros, mas em tempos difíceis. E depois das 62 semanas, o ungido será morto. E já não haverá mais lugar para ele. E aí ele fala que a cidade e o lugar santo será destruído pelo povo, pelo governante que virá. E o fim virá com uma inundação. Olha, guerras continuarão até o fim. E as desolações foram decretadas.
Olha isso aqui que legal. E com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. Quem fará essa aliança? Essa pessoa que está governando esse povo que vai trazer essa destruição. E no meio desta semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Lembra que a gente estava lendo sobre o pequeno chifre? Que ia durar tempos e meio tempo. Então, haverá um acordo de uma semana, e no meio dessa semana, ele vai fazer um sacrifício e vai cessar, né, o sacrifício diário. E numa ala do templo será colocado o sacrifício terrível, até que chegue sobre ele o fim que está decretado. Então a gente tem... Sacrilégio terrível. Sacrilégio. Pode perguntar, Beth. Aqui em 1 Coríntios 10:31, ele fala assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, ele fala que quando você se alimenta do pão da terra, é o símbolo do pão do céu. Mas quando você jejua, você se alimenta da própria essência do próprio pão do céu. E não apenas o símbolo, porque quando você jejua, você alimenta-se do próprio pão do céu, que é o Senhor Jesus Cristo. O grande problema aqui é que nós estamos tão acostumados com o sabor do pão da terra, que não temos mais noção do sabor do pão do céu. Então, quando Daniel ele para jejuar, ele está dizendo que o pão do céu é mais urgente do que o pão da terra. E que ele tem pressa. É gostoso isso, né? Sim. É que muitas vezes a gente alimenta o nosso corpo e esquece de alimentar a nossa alma, né? De alimentar o nosso espírito. Eu costumo dizer assim que a gente, principalmente aquele crente que é domingueiro, ele se alimenta no domingo e jejua a semana inteira. E aí domingo ele vai se alimentar de novo. Aí vem as tribulações, vem as lutas, as dificuldades comuns da vida, e a pessoa não sabe enfrentar, não entende o que está acontecendo, porque seu espírito não foi alimentado. Tenta comer domingo e passar o resto da semana inteira sem comer nada. Você começa a ficar fraco. Lógico, se tiver um propósito, fazer jejum, cuidado. 3 dias sem comer nada é capaz de você morrer. Então, precisamos aprender a não só alimentar o nosso corpo, a nossa carne, mas também a nossa alma e o nosso espírito. Vamos brincar de matemática? Peraí, deixa eu pegar a calculadora. É bom. É bom. Então a gente tem aí sobre as 70 semanas de Daniel. Então a gente tem algumas coisas aí. O anjo fala sobre... Vamos começar a entender assim. Nessa ideia aqui, não são semanas normais como a gente conhece. São semanas de anos que a gente chama. Então, cada semana representa 7 anos, tá? Então, uma semana, 7 anos. Então, a gente tem ali de começo... Bom dia, Neide, vai com Deus. Então, a gente tem ali no começo o decreto, deixa eu ver se enxergo, decreto para reconstruir a cidade, lá em Neemias.
A reconstrução do templo dura 7 semanas, ou 49 anos. Existe uma pausa ali, né? Aí depois disso, o anjo fala sobre 62 semanas, que dá 439 anos, que eles chamam de silêncio profético, que entra aquela parte do rei Alexandre o Grande, que entra aquela parte do templo ser destruído e, na verdade, ser invadido, né? Esqueci o nome do livro. Tenta a imagem maior, porque eu não consigo enxergar. Não tem. Deixa eu ver se eu consigo aumentar ela. É que ela está na outra página. Então, a gente tem aqui... Melhorou? Sim, melhorou. Então, a gente tem 7 semanas, 49 anos de reconstrução. Aí a gente tem 62 semanas, que são 434 anos. E aí a gente vai ter, na soma, 69 semanas, que dá 483 anos. Ele fala que E no ali na reconstrução, você não falou? Abre aí, volta aí. será reedificada em tempos difíceis. Lembra que eles têm que parar, voltar, até que o rei emite um decreto que não deixa mais terminar. Uhum. No final dessas 69 semanas, dá 33 depois de Cristo, bate exatamente com a crucificação de Cristo. 69 semanas. Então, a profecia de Daniel fala que o ungido será morto. Lembra? Uhum. E no final das 62 semanas, o ungido será morto. Então, a gente tem aqui, no final das 62 semanas, ou 69, somando com as 7 ali, a morte de Cristo. E aí existe um intervalo que é chamado de intervalo profético, né? Que é esse período que a gente está vivendo para que todos os gentios, todos se convertam, né? Abre mais. E aí a gente vai agora para a última semana. Então, Daniel tem a visão de 70 semanas. Os estudos acreditam, Nós estamos onde? a gente ainda não iniciou a última semana. Então, a gente está nesse intervalo profético. Uhum. Segundo esta linha teológica que eu estou falando, tá? Existe uma linha que chama preterista, que ela acredita que essas 70 semanas já aconteceu. Mas aí há discussões, né? Porque tem coisas que não aconteceram, né? Uhum. E aí, e outra, tem coisas que passaram-se desses 7 anos, né? Por exemplo, a profanação do templo e a destruição dele passaram-se 30 anos depois que Cristo morreu. Então já não bate, né? Então a gente está aqui nesse intervalo profético. Essa última semana, ela praticamente ainda não aconteceu. Por quê? Lembra que a gente vê aqui, ó. Essas guerras não tem algum sinal? Não, porque ele fala aqui, ó, que guerras continuarão a ter até o fim. Uhum. Então, guerras sempre vai ter. A gente pode perceber aí, se a gente estudar na história, guerras... Mas quando mexe com a menina dos olhos, e aí, não é mais... Então, mas sempre teve guerra em Israel. Desde que Israel foi dada de volta aos judeus, essa deve ser a 6ª ou a 7ª guerra daquele povo em volta, querendo tomar de volta a terra. Quando que essa 7ª semana vai começar? Vamos lá, o versículo 27. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. Então, haverá uma aliança de uma semana. E a gente costuma dizer que é um acordo de paz.
Por isso que está todo mundo tão atento para esse acordo de paz. Que esse acordo de paz pode durar 7 anos. O genro do Trump, em um dos discursos dele, ele comentou sobre um acordo de paz de 7 anos. E aí, então, a gente tem que, no meio disso tudo, na metade da semana, lembra que a gente leu sobre o chifre pequeno, que Uhum. ele teria tempos e meio tempo, ou 1.260 dias? A gente, em Daniel 12, tem mais sobre esses dias, tá? Dando uma avançada aqui, em Daniel, quando a gente for ler... E acho que ficaria mais fácil, Éder, a gente ler todo e comentar, porque ele é a sequência aqui, e é a Mas mesma coisa, praticamente. Não, a gente vai lendo e vai aprendendo aos poucos. Tá. O 12, depois a gente lê o 12, a gente volta para cá de novo, não tem problema não. É bom que aí vocês já vão memorizando isso. Que isso aqui não é fácil de entender, não. Então, a gente tem as últimas 3 semanas, ou 1.260 dias, 42 semanas, da grande tribulação, que é quando o anticristo, ou já o próprio Satanás, tem todo o poder para perseguir os santos. Quando a gente estava lendo lá, foi falado, quero vir aqui, ó, sobre 2.500 dias, lembra? Abre mais. Que foi falado sobre 2.300 dias em Daniel 8. Aham. Mesmo. Esses 2.300 dias, então, dá 76 semanas, 6 anos e 4 meses, que é o período que ia durar. Isso aqui é de um pastor que deu um curso sobre esses 70 semanas. Depois eu mando o link para vocês, é bem interessante de assistir. É de um curso que eu fiz, essa aula. E aí, então, ele entende, dentro do que ele estudou, que quando houver o acordo de paz, dos 7 anos, né, da última semana, e aí Jerusalém, aí os judeus vai ser autorizado a construir o templo, ele acredita que em 9 meses vai ser o tempo que vai levar à reconstrução do templo. E aí, durante 33 meses, ou 2 anos e 9 meses, vai haver o sacrifício. Porque ao findar a construção do templo, inicia-se os sacrifícios, né? Porque já faz mais de 1.000 anos que o judeu não faz sacrifício no templo. Só que aí, no meio desse negócio, o anticristo encerra o sacrifício, que é o que a gente lê aqui no 27. No meio da semana da paz que ele exerce ali, ele encerra esse sacrifício fazendo um sacrilégio terrível. E a gente vê isso lá em Mateus 24:15, né? Que fala sobre... Jesus fala sobre o sacrilégio terrível, e Jesus é muito bom porque ele fala assim, quem leu Daniel que entenda. Então ele não explica, a gente tem que vir em Daniel e tentar entender o que ele quer dizer com tudo isso. Então, a gente tem aqui, na última semana, o anticristo confirmando o pacto direto com Israel e a terra, o início de processo de reconstrução do templo, um senso de paz e segurança. Na metade, o anticristo encerra o sacrifício. Então, durante 3 anos e meio, vai haver uma falsa paz e uma falsa segurança. Aí vocês estão vendo aí, tá em 1 Tessalonicenses, tá em Ezequiel, tá em Daniel 11, que a gente vai ver. Nossa, deixa eu tô com ele aberto aqui. Daniel 11, 24. Vamos ver o que ele fala. Quando as províncias mais ricas se sentirem seguras, ele as invadirá e realizará o que nem seus pais, nem seus antepassados conseguiram. Destruirá despojos, saques e riquezas entre os seguidores. Ele tramará e
a tomada da fortaleza, mas só por algum tempo. Então essa paz vai ser encerrada. E aí a religião, olha que legal, na última semana vai ser imposta a religião do anticristo. Esse comentário que eu tenho aqui na BK, o que significa aqui que ele fala assim, ó, vários eventos seguiriam no período de 7 semanas e das 72 semanas, ou 69 semanas. Primeiro, o Messias seria cortado. O que ele quis dizer cortado? Morto. Ah, tá. Porque Uma previsão da morte do Messias Jesus, dessa forma, no Daniel escrito no século antes de Cristo, no 6º século antes de Cristo, como também que ele seria morto, tá certo. Pouco antes da destruição de Jerusalém, 70 depois de Cristo. As primeiras 69 semanas tem a ver com um período onde começa a reconstrução do templo e ele vai até a morte de Cristo. Então, que dá 483 anos. Então, com a morte de Cristo, encerra-se a 69ª semana. E aí, a gente tem uma pausa profética. É o que eu te falei. Tem gente que acredita que continuou. Mas a maioria dos teólogos acreditam que existe essa pausa profética, esse intervalo profético, que é o que nós estamos vivendo. Para quê, Éder? Para que toda a terra fosse alcançada, para que todos os gentios fossem alcançados, para que o evangelho do reino fosse pregado a todas as nações. Aí sim, a gente voltaria aqui para o que a gente está vendo, que seria essa aliança que duraria uma semana, que seria essa aliança que duraria esses últimos 7 anos. E aí, voltando, então a gente tem, nos últimos 3 anos e meio, no 1260 dias, 42 meses, tempos e metade de um tempo, o anticristo impondo sua religião. Como assim, Éder? É neste período que vai ser exercido e obrigado a ter a marca da besta para que você possa comprar. Depois do intervalo? Como assim, Beth? Depois do intervalo? Não. Nós estamos vivendo esse intervalo, certo? Uhum. E aí vai haver um acordo de paz de 7 anos. Durante os 3 anos e meio, o primeiro período, a gente divide esses 7 anos pela metade, né? Tá vendo aqui, né? Uhum. Dividido da metade. A primeira Tô parte. olhando aí, não, tô olhando aqui no PK. Pode falar, tá batendo. A primeira parte é uma falsa paz. E a segunda parte é onde começará a perseguição, que a gente tem lá em Apocalipse 13, que é dado a ele toda a autoridade para perseguir os santos e os matarem. E aí começa a marca da besta, ele cria aquela estátua e todos têm que adorá-la. Aí o que acontece? Já em Daniel 12, já não são 1260 dias. São 1290 dias. A gente tem aí mais 30 dias depois da desolação. Segundo o E qual historiador, é o momento que é chamado do tempo da aflição de Jacó? seria esse último período, né? Uhum. Porque é a maior perseguição que vai existir que a gente não conhece. Que são esses últimos 3 anos e meio, né? Esses últimos 1260 dias. Esses últimos 30 dias, que é colocado a mais em Daniel 12, os teólogos, e eu creio nisso também, chama-se a procissão de Cristo, ou a procissão de Jesus, ou o momento de colocar-se os tronos, ou o momento de julgamento, como cada um achar melhor. Mas eu, Éder, não creio, posso estar totalmente enganado, mas a gente só vai saber quando acontecer, que Jesus, ele rompe o céu
a gente tem uma visão muito mágica, às vezes, de Jesus, sabe? Que ele vai romper o céu, dar um grito, um rugido e tudo acabou. Todos vão cair, todos vão ser desmanchados. E a Bíblia não relata bem isso. Porque a gente tem momentos que Jesus, João fala assim, Senhor, porque sua roupa está suja. Parece que está chapiscada de sangue. Aí Jesus fala, é de pisar o lagar. Então, agora eu não vou lembrar, mas eu estava estudando esses dias. Acho que em Zacarias fala que o Messias, ele descerá em Edom. E ele vai fazer uma procissão, uma caminhada até Jerusalém, até Sião. E nisso ele vai derrotando os inimigos e salvando os seus. E isso é bem interessante, porque a gente não para às vezes para pensar que quando Jesus voltar na 7ª trombeta, vocês já pararam para pensar que a Terra já vai estar muito machucada, muito destruída, muita gente já morreu, tecnologia principalmente, provavelmente muitas já foram destruídas. Quando a gente tem a visão do Eufrates secando, significa que a única maneira daquele exército chegar é por terra, porque as outras coisas foram destruídas. Talvez já o caos esteja tão forte que é necessário marchar por terra e o Eufrates seca para que isso aconteça. E aí, então a gente tem esses 30 dias de Jesus conquistando, porque pensa só, Jesus vem com o seu exército de anjos e santos. A gente já leu isso. E Satanás também tem seu exército de demônios e de homens que estão servindo ele. Lembra dos 10 reis? Que dará a sua força para ele? A gente vê ali passando 200 milhões de pessoas, João fala, atravessando o Eufrates em direção a Jerusalém. Então, eu acredito numa batalha mesmo. Numa batalha onde a Bíblia nos declara vencedores. Mas a batalha existirá. E nesse período, e aí a gente tem também depois mais Jesus entrando em Jerusalém. Abre mais. Mas eu quero que vocês vejam aqui, ó. Jesus entrando em Jerusalém, a sua entrada triunfal. E aí tem em Daniel 12, mais 45 dias. Porque ele termina assim, ó, bem-aventurado o que espera a chegada. Então, isso já são 1.335 dias. Então, a gente tem 1.260, 1.290 e 1.335 dias. Então, 1.260 é o controle total de Satanás. 1.290 mais 30 dias é Jesus descendo a terra e conquistando ela como um rei que vem bradando, rugindo como um leão, tá? Eu acredito que ele usa todo o seu poder, mas também não aquele de esmagar sem guerra, porque seria injusto. E ele não é um Deus injusto, lembre-se disso, porque se Deus quisesse, ele só dava um estralo assim, tudo estaria resolvido, né? E não é assim que ele age. Então a gente precisa estar atento a isso. Então a gente tem ali selos, trombetas e taças no meio de tudo isso. E aí a gente tem mais esses 45 dias. Esse cara que criou esse estudo, ele acredita que esses 45 dias é um momento de transição de governo. Lembra? Jesus senta no trono, julga as nações, aí ele abre os livros, é o momento de distribuir as recompensas, aonde ele vai falar, fulano, você vai governar aqui, você vai governar ali, você vai trabalhar aqui, você... Sabe aquele momento de começar a dar função para todos os que serviram com ele? E depois disso começa-se o milênio. Aí entra em outra história. E todo esse processo dá 85 meses.
E aí a gente encerra, então, com a volta do Cristo, com o milênio. Então, ele tem aqui, ó, 30 dias para atingir 1290, procissão de Jesus, que está em Daniel 12, 11. E Você vai depois... mandar para a gente? Oi? Vai mandar esse... Posso mandar lá no grupo. Legal. E depois mais 45 dias para ele fazer a infraestrutura do seu governo. E depois vem o milênio, para quem é pré-milenista. Vou explicar. Vocês vão ter que estudar. Então a gente tem aí 70 semanas de Daniel, um adendo um pouquinho mais do que tem ali em Daniel 12, falando sobre mais alguns dias, além do que está aqui no 9. Mas as 70 semanas de Daniel, então, ela se cumpriu às 69 com a morte de Cristo, né, com o ungido morto. Ela se inicia com um acordo de paz. Os preteristas, que é uma outra linha, crê que essas 70 semanas já se cumpriram com os discípulos, com perseguição, os caras conseguem provar. Assim como o pré-tribulacionista consegue provar que vamos ser arrebatados antes, assim como o pós consegue depois. Então, essa linha escatológica, muitas vezes, tem algumas teorias. Então, o que é interessante? Saber todas. Ah, cara, vou me posicionar nessa. Olha, eu gosto de acreditar nessa dessa última semana, que ainda vai se cumprir, que iniciará com o acordo de paz e a construção do terceiro templo. Tem aqueles que não acreditam. Assim como tem aqueles que acreditam que o milênio ele é literal, né, como está ali. Então, passou-se aqueles últimos 45 dias, inicia-se o milênio literal na Terra. Aí, depois de 1000 anos, haverá de novo batalha. E tem aqueles que acreditam que já estamos vivendo este milênio, que quando Jesus vir montar o seu trono e tomar posse, vai ser tudo de uma vez só. E que Éder, eu não consigo, gente, de verdade, para quem já estudou sobre pré-milenista e amilenista, só tem uma coisa que eu não consigo, assim, na verdade acaba sendo duas, do pré-milenismo, é acreditar que haverá pessoas como nós, né, assim, carne, né, mortal, no milênio ainda. Que, tipo assim, depois de todo esse julgamento, depois de toda essa desolação, depois de toda essa perseguição do anticristo de Satanás, ainda haverá aqueles que não acertaram nem a Cristo e não aceitaram a marca da besta. Que sobreviverão, que eles vão sobreviver todo esse caos e eles vão viver esse milênio. Essa é a ideia do pré-milenista. Isso está em Isaías, tá? E aí fala lá em Isaías que eles vão, que aquele que morrer com 100 anos morrerá jovem. Só que o que me deixa assim é que no final de tudo isso, Satanás é solto de novo para enganar eles. E eles vão ser enganados, e aí é onde a gente vai lá ver a batalha de Gog e Magog. Então haverá de novo, depois de 1000 anos, depois de Jesus ter feito essa batalha, conquistado Jerusalém, haverá de novo outra batalha. Aí sim Satanás é lançado no inferno em que morreu. De verdade, eu não consigo, cara. Pode ser que eu esteja totalmente errado, mas eu não consigo ver esse processo, sabe? De haver pessoas com corpo mortal, igual que a gente tem hoje, e nós arrebatados já com nossos corpos imortais, já governando esses povos e tendo a missão de levar o evangelho para eles, porque eles não acreditam. E aí eu bato naquela história assim, pô, se você não acredita, você já é de Satanás, entendeu? Porque todos nós pecamos e estamos destituídos da glória do Senhor. Todos nós merecemos a ira do Senhor. Então, se você não aceita Jesus
e no momento da grande ira do Senhor você não se converteu, não é só porque você não aceitou a marca que você não está negando a Deus, entende? Então não me desce, cara, eu não consigo, velho. Já debati com alguns pré-milenistas, mas esse final não me desce. Aí o amilenista, ele acredita que desde que Jesus morreu na cruz, ali Satanás, não é que ele foi preso, mas sim seus poderes limitados, ao ponto de agora a gente pode pregar às nações, porque antes disso, antes de Jesus morrer, ele tinha um governo, porque ele era o príncipe dessa terra, e ele tinha um poder maior de enganar as nações. Eu vejo assim porque Jesus fala, pregue só para os judeus, quando ele manda os 70 discípulos pregarem. Depois da morte e ressurreição de Cristo, aí que ele fala, agora vai e pregue a todas as nações. Porque a mim foi dado o reino. Então, com a morte de Jesus, o reino foi tirado de Satanás e foi dado de volta a ele. E aí sim ele perdeu sua autoridade. Então, o amilenista, ele acredita nisso, e acredita então que a gente já está vivendo esse milênio, que esse milênio ele não é literal, mas sim que a gente já está vivendo ele. E quando começar essa última semana, e com a volta de Cristo, tudo que está ali em Apocalipse se concluirá naquele momento. Então, são duas linhas também, que é a mesma coisa do pré-tribulacionista e do pós. Então, elas se divergem em algumas coisas. Qual é a certeza? Jesus vai voltar e viveremos com ele pela eternidade. Como? De verdade, há dúvidas. Ninguém pode falar assim, é desse jeito, eu tenho certeza. Não há certeza. Não foi tão claro. Os dois lados é possível de defesa usando a mesma Bíblia, entendeu? Então precisamos o quê? Aprender tudo. Estar atentos a tudo. Respeitar a todos, né? Mas, no fim de tudo, estarmos sempre preparados para a volta de Cristo. E não podemos, também ficar bitolados, por exemplo. O que está acontecendo em Israel pode ser o sinal dos finais do dia. Pode ser. E pode não ser. Então, eu penso assim que, na verdade, tem gente que vive procurando sinal para se chegar a Cristo. ou Ele então não parar quer de seguir a trabalhar Cristo independente do que esteja acontecendo. Então, ele fica tendenciando por linhas, aí começa a discussão, não é isso, você entendeu? Cara, larga de todas essas coisas e segue a Cristo, entra no propósito. É uma discussão sem tamanha. Mas você sabe que esse medo de discutir, vamos colocar assim, é o que levou a igreja a não ensinar? Tem isso, né? Você já pensou? Para pensar. Quem conhece escatologia dentro das igrejas? É só quem sozinho vai estudar. Se você não falar assim, cara, eu quero E aprender. muitos sozinhos desistem, porque... É loucura. Você fica meio. Ô, Éder, quando comecei a frequentar a igreja, depois eu comecei a participar de um grupo, um trabalho, onde eu ia na casa lá, um projeto, e nós fazíamos um círculo lá, orávamos uns pelos outros, e enfim. E ali foi a primeira vez que eu ouvi a palavra escatológico. Aquilo entrou na minha mente, eu falei, opa, que é isso? E aí eu fui buscar. Quando foi? Oi? Quando foi? Não, não foi na igreja. Uhum. Ou seja, foi num grupo de estudo. Né? De tudo Mas não, agora, desculpa. por próximo agora? Não, já tem uns 3 anos. E não era grupo de estudo, era grupo de oração. Uhum. E aquilo entrou na minha mente, ou seja, é isso que o Éder está falando. Não é falado. Não é falado. Eu Né? acho que é porque não é muita gente que sabe, ninguém quer estudar, eles pegam só
superficiais. Mas tem uma questão também que eu penso, porque as pessoas, o ser humano é assim, né? Ele fica mais, ele é cheio de medo, né? Ele é cheio de preocupações. E até ontem, no culto administrativo, o Éder escutou lá, eu gosto também da forma como é falado, né? O nosso pastor lá, o nosso pastor da igreja, né? Ele falou que a gente não tem que estar preocupado quando será e como será, para a gente estar preparado pelo como. É assim que eu acredito. Só que o que acontece? Tem muita gente que se apega ao quando, e aí fica ali fazendo, não vive a sua vida, não trabalha, não, não trabalha no reino, não trabalha para si, para sua família, né? Então é Ele pode difícil. até falar assim, não, tá muito longe, então vou, né? Uhum. Existem os dois lados da moeda, né? As duas coisas preocupantes. A gente estava, sábado, estava num casamento e a gente estava conversando sobre isso. E a pessoa com quem eu estava conversando, ela estava dando um testemunho de uma igreja pequena onde um pastor surtou. Ele existe uma linha que é muito forte, que é a pré-tribulacionista dispensacionalista, e ele começou a estudar isso assim de uma maneira que é aquela ideia do arrebatamento a qualquer momento. Não, ele se perdeu no estudo. E ele começou pirar a igreja de que a qualquer momento a gente podia ser arrebatado. E qual que é o problema que eu vejo nisso? As pessoas pararam de trabalhar, pararam de tomar banho, mulheres pararam de lavar a cabeça. Ele surtou a cabeça da igreja. E aí eu estava conversando com eles, por isso que é perigoso, muitas vezes, se a gente não conhecer todos os lados. E quando a gente fica preso só numa coisa, que era o que estava acontecendo em Tessalônica. Vocês já devem ter lido no livro, na carta de Tessalonicenses, Paulo fala assim, cara, Jesus vai voltar, mas a gente não sabe quando, ele não falou nem quando, nem em qual momento. A gente espera que seja na nossa época. Mas e se não for, quem trabalhe, coma. Quem não está trabalhando, não coma. Então o que acontece? A igreja tinha parado de trabalhar. As pessoas não estavam fazendo mais nada, elas só estavam sentadas aguardando Jesus voltar. Isso é um perigo. Então, precisamos como? Cara, Jesus deu uma ordem. Leve o evangelho do reino para todas as nações. Até que eu volte. E só assim eu vou voltar. Então, precisamos o quê? Estar atento. Precisamos conhecer os sinais para estar atento a eles. Mas eu estava conversando com o Vladek ontem, Diego, sobre o que está acontecendo em Israel, por exemplo. Precisamos ter na nossa mente, na nossa cabeça, uma palavra chamada equilíbrio. Equilíbrio. Não precisamos, não, a gente não pode viver no extremo das duas coisas. A gente não pode viver o extremo de que Jesus não vai voltar, então não preciso pregar sobre isso. Ou então que Jesus vai voltar daqui a meia hora, então eu entro em desespero. Não. Você Precisamos não ter. você não pode descartar o que está acontecendo, né? Como se não fosse não fosse um dos sinais, né? Ou seja, como se, é mais uma guerra, né? Mas é igual ele falou ontem, né? Tipo assim, guerras tem sempre. Mas qual que é o sinal? É as dores de parto. É quando os sinais, essas guerras começam a ficar mais perto uma das outras. Quando se junta a esses sinais, porque a gente se prende muito à guerra. Mas a Bíblia não fala só de guerra, a Bíblia fala sobre terremoto, sobre sinais no céu. E o que a Terra está fazendo? A Terra está dando sinais. Está tendo terremoto, aí a gente vê enchente em outro lugar, a gente vê esse calor extremo em outros lugares. E esse calor não é só aqui, a Europa também está sofrendo, o Canadá sofreu pra caramba com esse calor há alguns tempo atrás. Então, tipo assim, temos que estar atentos aos sinais, mas não podemos ficar loucos.
Você entende? De parar tudo e falar, não, Jesus vai voltar este ano, então não preciso me preocupar com o ano que vem. Não é isso. Deus não fala isso. E eu acredito que quando os discípulos perguntam assim, Jesus, quando? Qual é a data? Jesus não fala, sabe por quê? Imagina assim que Jesus falasse assim, olha, Pedro, Tiago, João e André, que eram os 4 que estavam com ele lá, quando ele contou Mateus 24 e 25. É o seguinte, eu vou voltar em... Gente, eu tô supondo, tá? Cuidado com o que eu falo. Eu vou voltar em 2035. O que esses caras iam fazer? Eu não vou pregar o evangelho, porque ele só vai voltar em 2035. Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou ser perseguido? Se ele nem vai voltar agora, eu vou continuar pescando, vou continuar a minha vida. Afinal de contas, meu coração já é dele. E aí a gente pega todos esses caras que viveram até hoje, os grandes teólogos, os grandes pregadores, você acha que eles iam fazer alguma coisa também? Não. O desespero ia acontecer em 2034. Falta um ano. Caraca, falta um ano. Então, por isso que Jesus não anunciou a sua data de volta. Mas, Éder, é possível saber quando ele volta? Sim. É só você prestar atenção nos sinais. Construção do templo, acordo de paz, desolação no templo, sacrifício, sacrilégio terrível. A Bíblia já mostrou, a gente acabou de ver. Quando essas coisas começarem a acontecer, aí você começa a contar. Aí você começa. Para quem é pré-tribulacionista, o momento do arrebatamento começou-se os 7 anos, a última semana. Para quem não é o momento que o anticristo assume, o acordo de paz. Para quem não tem certeza do que é o que, fiquemos atentos ao que está acontecendo. Eu recebi um áudio ontem de um cara, nossa, velho, ainda tem que responder a menina do áudio. O cara falando que por Israel ter negado a Jesus, eles foram deixados de lado. Tipo assim, as promessas... Nossa, dói até falar isso. As promessas que um Deus vivo, um rei justo, que tudo que ele promete, ele cumpre, fez ao povo de Israel, ele não vai cumprir. Caraca, Misericórdia. Se eu ouvisse, você já não continuava ouvindo. você entende? Por quê? Não, porque eles negaram a Cristo. Eles mataram a Jesus. A partir do momento que eles negaram a Cristo, eles não são mais merecedores do reino. Entende? E aí, então, o que acontece? Aí eu garanto que alguns de vocês já ouviu isso. Agora a igreja é o Israel de Deus. Já ouviu isso, Beth? Já. Da onde vem essa teologia? Quando que Israel voltou a surgir? 1948, eu acho, que se eu não me engano, a ONU entregou as terras de volta para os judeus. Então, se você parar para pensar, os nossos estudos bíblicos, as nossas pregações, esses comentários que a gente vê na Bíblia, a maioria deles tem mais de um século. Foi feito por Spurgeon, Lutero, John Wesley, Calvino, João Arminio. Esses caras. A nossa base vem desses caras. Esses caras viveram aí há quase 2 séculos atrás. Então, a visão deles, não existia Israel. Não existia judeus. Não existia mais aquela terra estava perdida. Então, quando eles falavam que nós éramos Israel de Deus, perante a cultura e o que eles estavam vivendo, normal. Ao ponto de quem gosta muito de Lutero escreveu uma carta mandando matar todos os judeus que não se convertessem a Jesus. Só que o próprio Lutero não conseguia converter um judeu, porque o judeu era conhecedor da palavra. E aí, para você, é igual Paulo,
Como que Paulo pregava para os judeus? Ele mostrava Jesus no Antigo Testamento. E a gente quer enfiar a goela abaixo Jesus para um judeu. Ele não vai aceitar primeiro, ele conhece. Ele conhece a sua história, velho. É um povo culto que conhece a sua história. E outra, a gente fica assim, por que o judeu fica cuspindo no cristão? Porque o cristão perseguiu eles e matou eles. Lutero mandou fazer isso. Hitler, ao mandar perseguir os judeus e matar os judeus, ele usa essa carta de Lutero. Vou salvar Lutero agora, tá? Lutero, no fim da sua vida, se arrepende e escreve outra carta falando que ele estava errado. É homem, é humano normal. Calvino mata um rabino porque o rabino não quer acreditar na Trindade. Já pensou, Beth, por a gente discordar e um pouco sobre tribulação, um querer matar o outro por causa disso? Nossa. Era o que acontecia. Então, o que acontece? Nós estamos em outro tempo. Jerusalém voltou para Israel. Os judeus estão lá. Não entendam, você não precisa virar judeu. Paulo deixa isso muito bem claro, né? Só que se você for lá ler Romanos, acho que é 10, 11, aquilo é lindo, ou é 5, 11, agora não vou lembrar. Mas fala assim que porque os judeus abandonaram o Cristo, nós fomos salvos. É algo mais ou menos nessa ideia de pensamento. E nós tivemos essa riqueza que é Cristo, né? A bênção de Deus. Você imagina quando os judeus estiverem em sua plenitude, quando todos eles aceitarem a Cristo. Cara, então, tipo assim, Paulo não descarta eles, velho, nunca. E outra, como que você pode falar que agora a igreja é o Israel de Deus, se quem fez todo esse movimento eram os judeus? Os primeiros 5.000 a se converterem não eram gentios, eram judeus. Quem levou o evangelho para os gentios foram os judeus. Agora você quer matar eles? Me dói, cara. Ontem, não sei se vocês assistiram a live do Rodrigo Silva com a Aline. E outro canal que eu sigo, as pessoas falando assim, por que a gente tem que orar por Jerusalém? Que absurdo. Eles mataram Cristo. Por que a gente tem que ficar com o olho lá? Por que a gente tem que amá-los? Afinal de contas, eles ficam cuspindo na gente quando a gente está lá. Cara, onde está o coração? Olha o antissemitismo que Satanás implantou no coração da igreja, a igreja aceitou. Vocês sabem que quando a gente fala sobre a cruzada, é nada mais do que a igreja matando os judeus por não aceitar Cristo. E você acha que o judeu esqueceu disso? Por que você acha que eles não gostam do cristão? Eles toleram porque é turismo. Mas gostar, não gosta. E aí você vai começar, se você começar a ver alguns rabínicos messiânicos, né? São judeus que se converteram a Jesus. Eles contam essas histórias e aí você começa a entender por quê. Por que é tão difícil de um judeu acreditar em Cristo? E porque nós, gentios, é muito difícil convencer um judeu de se converter. E pior ainda, um muçulmano, né? E aí, quando você ouve o testemunho de muçulmano se convertendo, a maioria você percebe que é sobrenatural. Ele pode ter ouvido falar, na verdade, todos eles conhecem. Não gostam. Mas pelo menos o superficial da história eles conhecem. E aí você ouve de um muçulmano se converter. Como que ele se converteu? Ele teve um sonho. Ele teve uma visão. A gente vê judeus também acontecendo a mesma coisa. Então Deus faz o sobrenatural para esse povo, porque ele sabe que se a gente for lá, não consegue. Porque a mente deles está muito cauterizada.
Então, quando a gente vê isso acontecendo com Jerusalém, acontecendo com Israel, e estava muito perto de um acordo de paz, só que presta atenção, para haver paz tem que haver. Guerra. Então, tipo assim, já é o sinal. Cara, fique atento. Simples. Fique atento. Fique atento para o que vai acontecer. Essa guerra que está acontecendo lá agora não vai durar pouco, não. Porque o governo de Israel está muito irritado. Que vai aí uma semana a mais, hein? Porque, cara, porque o que o Hamas... É o duro bet que eu acho que vai se prolongar porque a Turquia está se movimentando, querendo atacar também. Os Estados Unidos já mandou Um navio. navio para lá. Então, tipo assim, cara, a gente prolongar ao ponto de... Aí é onde a gente precisa conhecer os sinais. Ao ponto de se levantar um cara que vai conseguir fazer um acordo de paz. Uhum. E aí? Tá caminhando para isso, né? Vamos fazer um acordo aqui, vamos fazer uma paz, Uhum. porque a gente está se matando, somos irmãos, e essa paz... Vamos fazer um acordo inicial de 7 anos. Vamos unificar tudo. Uma só moeda. Começa a entender onde as coisas começam a acontecer? Né? E aí, cara, lembra que eu falei que o anticristo vem de lá do Oriente? Ele não é americano, não é francês, não é alemão, não é nada. Ele vem do Oriente. Cara, imagina um cara se levantando. Eu não tô falando que é ele, tá? Mas vamos supor esse príncipe saudita que quer essa paz. Se esse cara se posiciona e consegue convencer os muçulmanos dessa paz, ele vira Deus, cara. Uhum. Você entende? Que caminho estamos levando? E outra, um acordo de paz. Tá, Deus. Um acordo de paz precisa que todos os países entrem num acordo, não é? Sim. 10 chifres? Sim. Mas e o pequeno vai comandar, que é Roma, né? Não. E vem do lado do papal. Que não, que... Não. Roma, ela tem uma função. Vou te dar meu posicionamento. Tá. Porque já é a 5ª vez que você fala isso. Eu vou falar direto, né? Respeito a todos os católicos que estão aqui, já fui um. Roma tem uma posição estratégica em cima de tudo isso. E não é por causa do agora, e sim por causa de tudo que aconteceu no passado. Vai com Deus, Delei. Roma tem um posicionamento estratégico sobre isso. E não é o anticristo, e sim o falso profeta. Entendeu? De lá não vai se levantar o anticristo, e sim vai se levantar o falso profeta. O cara que vai fazer o anticristo se erguer. A BK, eu tenho respaldo na BK, quer ver? Que ela fala aqui, ó. Segundo o povo do governante que virá, destruiria a cidade de Jerusalém e o segundo templo. O príncipe que virá, provavelmente, ele fala provavelmente, claro. Provavelmente há uma referência ao governante futuro descrito em Daniel 7 como o pequeno chifre, também conhecido como a besta ou o anticristo. Não é dito que ele destruirá Jerusalém e o templo, e sim que seu povo fará isso, visto que Daniel 7 enxerga claramente este governante como proveniente da 4ª grande potência mundial, isto é, Roma. Essa profecia prediz que os romanos destruiriam a cidade de Jerusalém, como de fato fizeram em 70 depois de Cristo. Terceiro, parece haver um intervalo significativo entre o fim da 69ª semana até o início da 70ª semana. Então, não creio desolado. Eu tenho um respaldo aí. Eu posso refutar seu respaldo. Porque
Daniel 8. Daniel 8 fala que o chifre pequeno vem dos 4 reis que vieram depois de Alexandre o Grande. Não é? Sim. Você entende que é complicado? Uhum. Que a gente não pode bater o pé e ter certeza? Por que que eu acredito que quem vem de Roma é o falso profeta? Porque lá em Apocalipse fala que, deixa eu ver se eu lembro assim de memória, fala sobre reis, que serão 5 reis, na verdade serão 8 reis. 5 já se foram, lembra dessa passagem? Uhum. O sexto foi e não é mais. E o sétimo durará pouco tempo. E o oitavo rei é alguém que já foi e voltará. Cara, parece aquelas charadas, não é? Lembra? Parece. Parece uma charada. Pô, e agora tem que tentar entender o que aconteceu. O que que acontece? O Papa Francisco é o 7º Papa dessa linhagem de reis do... Como que é o nome lá? Do Vaticano. Não, Éder, já houve mais de 200 papas, sim. Mas só em 1925 o Vaticano se tornou império. Então o Vaticano não faz parte de Roma, ele é um império dentro de Roma. O Vaticano ali tem rei, tem governador, é independente da Itália. Então o Vaticano tem rei. Quem é rei? O Papa. Isso foi decretado. Quando isso aconteceu em 1925, não lembro o nome do decreto, o Papa que exercia naquele momento, ele não se tornou rei. Ele durou ali, se eu não me engano, mais uns 10 anos. E aí o próximo Papa foi o primeiro Papa a ser rei. E de lá para cá, o Francisco é o 7º. Então, olha isso. Se a gente trouxer a profecia para dentro dessa linha, a gente não vai sair a palavra. Preocupadamente, a gente está com o 7º Papa aí, totalmente alinhado com a ideologia de gênero. Você viu que ele já é a favor de casamento entre homem e mulher, entre homoafetivos dentro da igreja. Ele já falou para os padres abrirem sessões. A gente tem um cara totalmente alinhado com os judeus e com os muçulmanos. A gente tem um cara desejando fazer uma nova religião, que é a junção dessas três. A gente tem um argentino. Mas a gente tem um cara assim, totalmente, cara, usado para preparar o caminho. E aí, a palavra fala assim, então, que o 8º é alguém que já foi e não é mais. Aí você fala assim, Éder, mas até o ano que vem, até o ano passado, a gente ainda tinha aí o Bento XVI vivo, né? Mas ele morreu. E aí, Éder, o que vai acontecer? Como que alguém vai retornar? Então, em Apocalipse fala que essa besta, né, que seria o falso profeta, porque a gente vai ter duas, né? O falso profeta e o falso Cristo. O falso profeta, ele vai sair do medo. Eu achando que era um só. Não. Para você governar, você precisa ter a religião. Ah, tá certo. Você entendeu? Você precisa ter a religião ao seu favor. Então, lá em Apocalipse 13, fala o quê? Que a hora que esse cara se levantar, ele enganará muitos, só não vai conseguir enganar os santos. Então, a gente tem o falso profeta e o falso Cristo. Então, o falso profeta fala que essa besta ela sai da onde? Do abismo. O que para a gente pode significar sair do abismo? Ressuscitar. Voltar à vida. Em Apocalipse fala que ele vai ter tanto poder para enganar as pessoas ao Não, ponto... eu não pensei em sair do abismo e voltar à vida. Mas está lá em Apocalipse. Fala que ele vai sair do abismo. E o abismo pode significar morte. Nossa.
E ele vai ter tanto poder que ele vai chamar fogo do céu. Ele vai fazer milagres. Para quê? Para convencer, para enganar a muitos. E vai enganar muitos. Então, aí eu quero que você pense só um pouquinho. Pesquise no Google depois e fique assustado junto comigo. Procura lá, Papa João Paulo II. Ele está mumificado. Ele tem câmeras com ele 24 horas. Ele está trancado dentro de uma sala, não vou saber o nome que eles usaram para aquilo. Tipo uma vitrificada, né? Hã? Tipo vitrificado. É, tipo de vidro, assim, onde está tudo vendo. E se você olhar ele hoje, é igualzinho quando ele morreu. Ele não se decompôs, ele não mudou. Por que tá desse jeito? Será que tem algum motivo? Qual foi o Papa mais amado de todos os tempos? Foi o segundo? Já pararam para pensar nisso? É um Papa que não houve ninguém falando mal, ninguém criticando. O Bento XVI, só a cara dele já tinha cara de quem era malvado, né? Eu tinha medo daquele homem, de verdade. Mas lógico, é a cultura, né? Ele é alemão, né, cara? Alemão que não tem cara de mal. Mas, voltando, precisamos ficar atentos, não bitolados. Eu tenho estudado muito escatologia e estou apaixonado por esse tema. E cada vez mais eu sei que eu não sei nada. Então, preciso aprender mais. E cada vez mais a gente precisa ficar atento aos sinais. E não é um sinal, não é uma guerra em Jerusalém. É uma guerra em Jerusalém, é um cara querendo um acordo de paz, é terremoto, é maremoto, é enchentes, é calor extremo, um governo global querendo fazer uma moeda única, é chip na cabeça, é a tecnologia avançando ao ponto do transhumanismo começar a acontecer, é a desolação da igreja, Abrindo mão dos princípios. é a decaída da humanidade, porque esse negócio de droga, aborto e homossexualidade é a humanidade se decaindo cada vez mais. É pandemias, é doenças incuráveis, é cara descobrindo vírus aí que pode matar toda a humanidade. Então, tipo assim, cara, são vários sinais. As dores de parto tá cada vez aumentando. Eu tava conversando com a menina, ela falou assim: não, mas isso vai demorar muito para acontecer. Eu falei, cara, no avanço que a gente está, eu lembro que as coisas antigamente levavam 10 anos para haver uma grande mudança, né? Vamos colocar a mudança da fita cassete para o CD. Pô, levou décadas para isso acontecer, não levou? Aí, de repente, descobriram que dentro do CD dá para você também colocar um filme. Aí fizeram DVD, já foi mais rápido. Aí, de repente, falaram assim, cara, a gente achou um aparelho agora, um CD, né, que acaba sendo um CD também, que dá para você colocar mais coisas, e chamaram de Blu-ray. Eu nem tive. De tão rápido que ele passou, que aí chegou o MP4 e os computadores, que isso aí ficou jogado de lado. Então, tá muito assim, ó. Então, a gente está falando hoje sobre uma tecnologia, daqui um mês, isso que a gente falou já passou. Vai com Deus. Tô terminando também. Já passou. Entende? Então, precisamos ficar atento que está tudo muito acelerado, muito rápido, muito avançado. Assim como o evangelho do reino também será levado dessa forma. Está sendo levado, na verdade, né? Fechou, gente? Eu tô aqui, de verdade, passando mal e não consigo parar de falar, né? O... O que foi, Éder? Tô com muita dor de cabeça. Nossa. Eu queria trazer apenas um ponto. Trazer não, eu só vou falar que o meu livro aqui de estudo também trouxe, e é apenas para a gente continuar confiantes, né? E em oração pelo seguinte:
a necessidade, aqui fala o seguinte, sobre a oração de Daniel, né? A necessidade do momento e a promessa de Deus na aliança, enquanto a lógica abstrata pode nos levar a perguntar por que Daniel precisava orar, se Deus já tinha feito a promessa. É o que a gente já sabe, né? Se Deus já tinha feito sua promessa, o próprio Daniel compreendeu que Deus emprega a oração como um meio pelo qual ele se agrada em cumprir sua palavra. Oremos. Postal agora, aleluia. Oremos. Mas, O Diego, Senhor se agrada. e se você parar para pensar, não é só Daniel que faz isso, não. Sim. É o Elias, da chuva. Elias faz isso. Isso. Você entendeu? Então, muitas vezes a gente fica aqui no Brasil, cadê o avivamento? Você está orando por ele? Deus se agrada. E tem outro detalhe. Deus prometeu para Jacó que o seu povo seria escravo no Egito por 400 anos. E durou 430. Por quê? Porque o povo tardou 30 anos para começar a clamar ao Senhor. Olha isso, cara. Então, não podemos deixar de orar sem cessar, buscar ao Senhor. E mesmo que ele prometeu, continuar orando, pedindo pela promessa até que ela se cumpra. Se cumpra. Isso aí. Fechou, gente? Vamos orar então para a gente encerrar e a gente volta amanhã. Mais três dias a gente encerra, Daniel. Mas vamos pensando em o que a gente vai ler depois. Beth, pode orar para a gente? Pai soberano, excelso, Deus de majestade e glória, Paizinho amado, bendizemos, te enaltecemos por esses momentos, ó Pai. E acima de tudo, ó Pai, Tu tens nos mostrado que a conexão contigo tem que ser constante, direta. Pai, tira o nosso foco de humano, de ficar olhando o que os olhos querem ver, Pai. Coloque o nosso foco naquilo que não vemos materialmente, mas que Tu tens preparado para nós. Que venhamos a confiar mais em Ti do que em tudo que dizem as mídias e tudo que acontece. Pai querido, guarda as nossas vidas, os nossos corações, dai-nos uma semana abençoada, que eu digo é no termo de ter o anseio, o desejo de estar cada vez mais perto de Ti, aprendendo mais de Ti, fome da Tua presença. É isso que importa. Louvado seja o Senhor. Ser com cada um aqui, ó Pai. No nome de Jesus. Que esses momentos, que é o momento desse momento de sono, de dificuldade de sair da cama, seja o momento que a gente mais preze durante essa semana. Independente de qualquer coisa, vamos buscar mais a Ti. Louvado seja o Senhor. Isso nos alegra, porque sabemos que os dias estão se findando e que tudo está mais próximo do nosso encontro contigo. Então, obrigada, Pai. Em nome de Jesus, vem com cura para cada um, dentro de cada necessidade, ó Pai. Renova as forças. No nome de Jesus. Essa é a minha oração. Inclina os seus ouvidos para o nosso pedido, Pai. No nome poderoso de Jesus. Porque é Teu todo o poder, toda a honra, toda a glória. Aleluia. Amém. E assim a gente finaliza mais um dia, termina mais um capítulo e a gente aprendeu sobre as 70 semanas de Daniel. É maravilhoso ver como Deus age e como as coisas estão acontecendo e como estamos perto desta findar dessas semanas. Que Deus possa te abençoar e que você possa ser uma pessoa sedenta da palavra de Deus.